Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vamos escutar a proclamação do Evangelho do 22º domingo do tempo comum. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes, a maneira certa de lavar a mão, copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem os pães sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, acabamos de escutar uma passagem do Evangelho em que Jesus está orientando a seus discípulos e ele escuta uma pergunta dos mestres da lei a respeito do procedimento deles. Por que os discípulos não cumpriam aquelas tradições, aqueles costumes que eram comuns na época? Porque para eles era o mais importante. Era uma lógica que até hoje permanece. Focar naquilo que não é tão importante e desprezar aquilo que é essencial. Jesus mostra que o mais importante não é o cumprimento de costumes, de tradições, mas é a coerência. O mais importante é aquilo que cada um guarda no coração e traz na sua mente como algo positivo, como algo que favorece o bem, que possibilita o diálogo, que possibilita uma maior convivência. Ou seja, Jesus condena a hipocrisia e pede que seus discípulos sejam coerentes.
Então, nesta semana, vamos pensar. Você foca a sua maior preocupação com relação à fé naquilo que é essencial ou naquilo que é tradicional, naquilo que tem uma perspectiva moralista? Ou você foca no seu comportamento a partir de um comportamento coerente? É assim que nós vamos descobrindo como o Evangelho ilumina o nosso caminhar, ilumina a nossa semana. Estamos iniciando o mês da Bíblia, o mês dedicado à Palavra de Deus. Que possamos conduzir a nossa vida segundo os ensinamentos que Deus nos oferece nas Sagradas Escrituras. Tenha uma semana iluminada. Amém.